Nós vamos falar hoje sobre reis ou escravos, amém? E nós vamos começar aí com Isaías 45. Na última live, nós falamos sobre resultados e no meio da live o Senhor me falou uma frase que me chamou muita atenção. Eu falei, eu vou continuar desse ponto depois. E o Senhor falou assim, aquele que trabalha, né, sem a expectativa de desfrutar, né, do resultado do seu trabalho, é porque é escravo. O único que trabalha sem expectativa, né, de usufruir do trabalho que teve, é quem é escravo. Porque se não é escravo, quem trabalha quer usufruir do fruto do seu trabalho. Então essa frase que o Senhor me falou me chamou muita atenção e eu quero desenvolver até mais esse tema. E aí eu me lembrei aqui, em Isaías 45, o Senhor me lembrou de um texto que ele falou para mim. E diz assim, assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, cuja mão direita eu seguro com firmeza. Lembrando que essas palavras que nós teremos esses dias aqui específicos, essas lives, são promessas, são direções específicas para você crer, se agarrar no que o Senhor está falando, tá? E vai ser um processo de uma mudança de mentalidade para que você possa começar a usufruir e desfrutar dos resultados do seu trabalho, do resultado da sua fé, amém? Então, Deus já começa aqui, ó, em plena segunda-feira, falando para nós, né? Assim diz o Senhor ao seu ungido, cuja a mão direita eu seguro com firmeza. Você precisava de uma palavra para começar uma semana que talvez você não sabia como seria essa semana, como você ia desenrolar, né, as coisas dessa semana, tinha muita coisa para fazer. Deus começa dizendo assim, ao meu ungido, né? Eu sei que aqui ele está citando o rei Ciro, mas como eu disse, é uma palavra específica para nós. Então Jesus está dizendo, aos meus ungidos. E aqui hoje na Nova Aliança, né, se você aceitou o Senhor, ele poderia dizer, aos meus filhos, cuja mão direita eu seguro com firmeza. Então assim, o Espírito Santo, ele está preparado, né, é segunda-feira, mas ele já está preparado para segurar na sua mão e te guiar. É assim que um guia faz. Assim diz o Senhor ao seu ungido, cuja mão direita eu seguro com firmeza, para subjugar nações diante dele e arrancar a armadura de seus reis, para abrir portas diante dele, de modo que as portas não estejam trancadas. Essa daqui é o versículo central da live de hoje, que Deus gostaria de falar para você. Deus está te guiando de tal maneira que portas serão abertas. Eu irei adiante de você. Ele diz, eu irei adiante de você, aplanarei os montes, derrubarei portas de bronze e romperei trancas de ferro. Eu oro ao Senhor para que seja algo que realmente está sendo destravado na sua vida hoje. Eu vivi essa palavra, estou vivendo essa palavra e por isso eu gosto de pregar, de falar daquilo que eu vivo, daquilo que eu experimentei com o Senhor, porque eu sei que é real, eu sei que é possível. Quando o Senhor me deu essa palavra, Ele estava falando sobre na minha vida que vinham desde pequena, sabe? Coisas às vezes que são situações da família, aquelas coisas que parece que vão passando os anos e se arrastam, sabe? Não sai, aquilo ali não destrava. E aí o Senhor falou para mim, falou, eu irei adiante de você. E hoje eu falo para você essa palavra que o Senhor está falando. E para você pegar isso aqui, você tem que pegar pela fé. Você tem que crer no que o Senhor está falando. Mas ele diz, eu irei adiante de você, aplanarei montes. Ou seja, quando ele fala sobre aplanar montes, montes traz o sentido daquilo que você... Primeiro, um monte você tem que olhar para cima, para você enxergá-lo. Então ele é mais alto que você. Deus está falando aquilo que é maior do que você. Aquilo que era mais forte, mais alto, né, do que você. Eu vou aplanar, ou seja, eu vou colocar num nível que para você não vai fazer diferença, não vai ser mais algo que era maior do que você, mas agora é algo que você pode até pisar e caminhar por cima. Porque o monte ser aplanado, querido, era algo que você teria um esforço. Ó, pega aí o que o Espírito Santo está falando agora. Você pode subir um monte? Pode. Mas a fé existe para com que você faça as coisas de uma maneira mais leve e tenha um resultado mais rápido. Você pode subir um monte? Pode. Mas no Novo Testamento a palavra já começa dizendo, né? Se você crer, você vai dar ordem para o monte, ele vai sair dali. Nós aqui no Antigo Testamento, Isaías 45, ele está dizendo, eu vou aplanar o monte para você. Ou seja, aquilo que você teria um esforço muito grande para conseguir subir e atravessar e passar para o lado de lá, que essas são as lives que nós estamos fazendo, lembra? Nós vamos passar para o lado de lá. Então Deus está falando, ei, aquilo que você olhou, essa situação,
Pode ser a compra da sua casa, que você falou, nossa, isso aqui é difícil demais. Eu e meu esposo já tivemos épocas em que a gente pensava assim, como que a gente vai ter um imóvel? Isso é muito grande para nós, né? Pode ser o diagnóstico que você estava tendo, pode ser uma situação em casa que você fala assim, não tem como, isso aqui não tem como resolver. Então, o monte que for Deus está falando, eu vou aplanar. Quando você aplana um monte, você pode caminhar por cima dele. O esforço que você teria subindo não é mais o esforço que você vai ter. Então, assim, dentro desses dias aqui que nós estamos falando, né, dessa conferência Seven Seas, que tem a ver com atravessar para o lado de lá, né, atravessar o mar, muito do que Deus vai dizer saia da mentalidade de que você precisa ter um esforço muito grande para conseguir o resultado que você precisa. Saia dessa mentalidade de escravo, de que você trabalha, mas você não usufrui do resultado. Tudo isso que Deus está falando aqui são promessas, mas são promessas que atingem a nossa mente, atingem a nossa mentalidade. Porque se Deus não mudar a sua mentalidade, querido, não tem como você viver uma vida de abundância. Por quê? Porque você não vai conseguir você não vai conseguir crer. Para você viver uma vida de abundância e ver essas promessas, você tem que crer. Mas se você tiver a mentalidade errada, essa mentalidade não permite você acreditar no que Deus está falando. Por quê? Porque a vida inteira você teve que se esforçar demais. Para mim parece que tudo é mais difícil. Para mim parece que eu tenho que andar sempre mais, parece que para os outros é mais fácil. Olha, existe mesmo situações que você olha e fala assim, nossa, parece que é mais fácil para aquela pessoa. Mas muitas vezes quando nós vamos olhar, por quê? Porque a mentalidade dela é mais para frente, a mentalidade dela é mais positiva, a mentalidade dela é de vencedor. Mesmo aquela pessoa às vezes nem sendo crente. Então Deus precisa mudar a sua mentalidade para que você consiga aceitar que essa promessa é para você. Aceitar que Deus está falando, olha, eu te seguro com firmeza pela mão direita, para que você possa arrancar a armadura de reis. Aqui fala, lógico, né? Os inimigos que vão aparecer para ti. De modo que as portas não estejam trancadas. Qual que era a porta que você está batendo a vida inteira e essa porta parece que não abre? Eu sou bem com o meu esposo, com a minha família, eu me dou bem com a minha família, mas parece que as minhas finanças não andam. Parece que as minhas finanças não destravam. Parece uma porta trancada. Então Deus está falando assim, o que eu tenho para você, e é rápido, viu, irmão? Né? Deus não está falando de coisa aqui para demorar, não. Eu não estou aqui como um profeta anunciando um futuro distante, não. Hoje eu estou aqui anunciando coisas rápidas, que você precisa ser rápido em mudar a sua mentalidade, porque Deus ele está se apressando nisso daqui. Então, olha só, eu irei adiante de você e aplanarei os montes, derrubarei portas de bronze. Quando ele fala sobre portas de bronze, né, ele está falando o quê? Sobre fortalezas que tinham na sua vida, fortalezas que estavam ali e você não conseguia destravar naquilo ali. Quer ver, tem pessoas que tudo que elas começam, elas não conseguem terminar. E aí muita gente diz assim, que é porque essa pessoa aí, ela não tem perseverança ou isso, aquilo. Mas muitas vezes não é isso. Muitas vezes essa pessoa está presa em algo espiritual e ela não consegue destravar. Porque um escravo, querido, ele precisa primeiramente entender que ele pode ter uma vida sendo livre. Essa questão de escravidão é tão séria que quando Deus libertou, né, o povo da escravidão e depois quando Israel começou a receber estrangeiros, aí Deus vai lidar ali, é coisa de época, tá? Não é que Deus é mau, quer escravizar, não, aí nós estamos falando de cultura, nós estamos falando de época, você tem que entender isso. Mas existia uma palavra, Deus falava assim, olha, se o escravo quiser ser livre, ok, mas se por acaso ele quiser continuar servindo ao seu senhor, tudo bem. E sabe por que Deus fala isso? Não é porque Deus é mau, quer que a pessoa seja escrava, não. É porque às vezes a mentalidade da pessoa, ela é tão escravizada na mentalidade, que mesmo ela podendo ser livre, ela não consegue. Então ela prefere permanecer ali fazendo a única coisa que ela sabe fazer, sendo escravo. Olha só, pare para pensar nisso, isso está na Bíblia. É algo do Senhor, se ele quiser permanecer servindo ao seu Senhor, porque até Deus entende que se a pessoa não tiver uma mentalidade mudada, não tem como. Mas o Senhor não nos chamou para ser escravos. O Senhor nos chamou para reinar em vida. Jesus é rei dos reis. E não combina a mentalidade de escravo. Por quê? Porque um rei, primeiro, tudo que ele pensa é para que o reino progrida, é para que o reino tenha sucesso. O escravo, ele trabalha sabendo que aquilo ali não é dele. Ele trabalha para outro, para o sucesso do outro. Querido, preste bem atenção, tá? Às vezes você está trabalhando a sua vida inteira, você é um bom profissional, você bate metas, você consegue fazer as coisas, mas quem usufrui de tudo isso é outra pessoa. Quem trabalha para o sucesso do outro, sem ter sucesso nenhum, sem receber nada em troca, é escravo. Deus não te chamou para ser escravo.
Deus te chamou. Ah, então você está falando, Priscila, que então também agora eu mesmo é que vou empreender, fazer alguma coisa. Não, querido. Você pode trabalhar sim para alguém. Mas você vai usufruir do resultado daquilo que você está fazendo. Não é só a empresa que vai usufruir. Não é só o lugar que você está que vai usufruir. Não, você vai usufruir desse resultado. E aquele lugar vai prosperar mais ainda porque você está lá dentro, você carrega a presença do Senhor. Você vai ser como José. José estava dentro de uma prisão, mas por dentro ele não era preso. José estava preso fora, mas ele não estava preso por dentro. A palavra diz que tudo que ele fazia prosperava. E até mesmo dentro daquela prisão, ele foi colocado em lugar de liderança. Sabe, você pode estar sentindo assim, nossa, eu sei que Deus me chamou para isso. E eu ainda não estou na totalidade do que Deus me chamou. Mas saiba, aquilo que está dentro de você é muito maior. A unção que está dentro de você é muito maior que qualquer força natural. A presença, o Deus que está dentro de você é maior. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. É por isso que você não consegue se conformar com uma situação onde você não tem resultado, onde você não tem sucesso. Por quê? Porque quem habita dentro de você, ele nunca perdeu. O Senhor não perdeu uma batalha. Não existe ninguém maior do que o nosso Deus. Você vai viver inconformado se você não conseguir ter esses resultados. Por quê? Porque tem algo dentro de você que vai estar sempre falando: ei, eu te chamei para algo maior. Eu te chamei para uma vida em abundância. Eu não te chamei para viver trabalhando e não usufruir do resultado do seu trabalho. Eu te chamei para você viver em abundância. Às vezes você tá aí assim, ó, nossa, tem algo dentro de mim que não me deixa conformar com essas coisas. Eu quero mudar de vida, tem algo gritando dentro de você, eu quero mudar. E o Senhor vem falar aqui pra você, você é assim porque eu fiz o homem para grandeza. Eu fiz o homem para as coisas grandiosas. Mas você precisa mudar pensamentos errados que foram colocados na sua vida desde quando você nasceu, ou sei lá, o que você aprendeu, que deixa você com aquela mentalidade assim, o meu desejo era conquistar grandes coisas, mas eu nunca consigo mesmo, então eu vou permanecer. Não, querido, você não vai permanecer. Deus está falando aqui, ei, eu sei que você precisa da minha ajuda. Eu sei que até você ter uma mentalidade, renovada e andar realmente de fé em fé, você precisa que eu vá adiante para aplanar esse monte. Sabe por quê, querido? Porque aqui no Antigo Testamento, as pessoas não tinham como ter a fé como nós podemos ter hoje, Que quando a gente nasce de novo, a gente já tem uma medida de fé. Então Deus precisava aplanar esse monte para eles passarem. Mas quando nós chegamos no Novo Testamento, olha a mudança de governo. Um escravo, ele está ali preso, ele precisa de alguém que o liberte. Quando nós chegamos no Novo Testamento, Deus não fala que vai aplanar o monte, não. Quando nós chegamos no Novo Testamento, o Senhor fala assim, ó, aquele que crer e disser, monte, lança-te para o mar. Querido, isso é uma mudança de 180 graus de autoridade. Isso é a mentalidade de reinar, de governar, de ter de novo controle nas suas mãos. Antigo Testamento, eu vou aplanar o monte. No Antigo Testamento, Deus está falando, você pode ir mais rápido com menos esforço. No Antigo Testamento. Ele já está falando que vai ajudar. Nós não estamos no Antigo Testamento. Nós estamos na Nova Aliança. Na Nova Aliança, Deus está dizendo, você não precisa esperar eu aplanar monte nenhum. Se você crer e você disser, monte, lança-te para o mar, essa montanha tem que te obedecer. Querido, olha só, saia da posição de alguém precisa me libertar. Não, isso é para uma criança, um bebê espiritual ou uma pessoa que ainda não tem fé suficiente para isso. Deus vai lá e ajuda, ainda assim Deus vai ajudar. Mas o nível que Deus está pedindo para eu falar com você é um outro nível, onde você sai dessa posição de, nossa, eu preciso que alguém faça algo, para uma posição de que eu tenho autoridade em Cristo Jesus para abrir a minha boca e fazer algo. E aí você fala, monte, saia da minha frente. Dívidas, vocês vão, querido, eu estou vivendo isso. Eu tenho um tempo que eu declaro, eu não tenho dívidas. Quer ver uma mudança de mentalidade que eu gostaria de passar para você? Um dia eu escutei duas pessoas num podcast e uma falando sobre finanças, sobre dívidas e a dificuldade que ela teve para se organizar financeiramente, isso e aquilo. E a outra pessoa que estava ouvindo respondeu assim, não, nisso aí eu não tive problema não tinha dívidas. E no dia que eu ouvi aquilo ali, eu falei assim, como assim essa pessoa não teve dívida? E não tô falando aqui de um filho de milionário, herdeiro, não, uma pessoa, vamos dizer assim, de um nível médio, vamos dizer assim, nas finanças. Mas essa pessoa falou assim, não tive problema com isso não, eu não tive dívidas, por isso daí eu não passei. Por quê? Porque ela já era organizada financeiramente. E quando aquela pessoa falou aquilo, eu falei assim, meu Deus,
Eu cresci, né? O brasileiro tem muito disso. Nós crescemos ouvindo o quê? Que tudo você precisa dividir. O brasileiro só consegue comprar se ele dividir as coisas, né? Eu cresci ouvindo o quê? Não, tem essa conta, tem essa dívida para pagar. Ouvindo todas essas informações, né? Que chegam não só de família, mas da própria mídia, né? O próprio jeito de pensar brasileiro. Nos Estados Unidos, nós sabemos que o quê? Que ir lá e comprar uma TV parcelada em não sei quantas vezes, parece que nem existe isso. Né? Eu não sei hoje em dia como está, mas já ouvi isso. Falei, não, lá não tem esse negócio de ficar parcelando as coisas assim. Então, peraí, é uma mudança de mentalidade. Eu vou crer que o Senhor vai me dar uma casa, tá? Eu tenho duas maneiras de crer. Eu posso crer que Deus vai me dar eu pagando ela em 30 anos, ou eu posso crer que o Senhor vai me dar eu simplesmente recebendo ela sem pagar nada, ganhando. Eu posso crer que eu vou pagar, não, vou pagar em 30 anos, não, eu vou pagar isso daqui em 6 anos. Vai depender da sua fé. Isso daí não tem a ver com a vontade de Deus, isso tem a ver com a sua fé. Você creu de que maneira? Jesus falou assim, o que você quer que eu te faça? Sabe, nessas coisas Deus é muito específico. Deus falou no último live, nós lemos o versículo, né, que vocês tenham boas casas e que vocês morem nelas, que vocês desfrutem. A maneira como as coisas vão chegar, vão acontecer, depende da sua mentalidade, sabia? Às vezes a pessoa fala assim, não é a vontade de Deus, vou pagar isso aqui em 30 anos. Não, que ele vai depender da sua fé. Jesus falou assim, a fé daquela mulher era tocar nas vestes de Jesus. Se eu tão somente tocar, a fé do centurião não, eu não preciso tocar e você não precisa ir, só manda uma palavra. Comece a estudar as curas que aconteceu com as pessoas com Jesus. A fé delas é que montava a história, vamos dizer assim. Se você crê que Deus vai te abençoar, você vai pagar em 30 anos, ok, é a sua fé. E eu não tenho problema com isso, nem Deus, mas o que eu quero te trazer aqui por que não crer que você vai comprar à vista? Por que você não pode crer que você vai comprar o carro à vista? Quem diz que você não pode comprar o seu móvel à vista? Quem diz que você tem que viver de cartão de crédito, que você não pode viver de dinheiro, ir lá e pagar na hora? De onde vem isso? Isso é mentalidade, querido. Você cresceu no país com uma mentalidade, tá? Mas a mentalidade que Deus quer colocar em você em primeiro lugar, quando ele tirou aquele povo do Egito, eles já saíram de lá com ouro e prata. Falou, livre para Deus, saindo de escravidão, você não vai ter que passar anos. Outra mentalidade que nós crescemos às vezes ouvindo, que a gente tem que levar anos para conseguir uma coisa, tem que levar anos para fazer uma coisa. Quer ver outro tipo de mentalidade? Que já não é mais dessa geração agora? Eu sou da geração que se você não tivesse uma faculdade, você não ia ter uma boa vida. Eu sou da geração que eu vi assim, a gente tem que estudar, tem que ter uma faculdade e a gente tem que se formar naquilo ali, porque senão a gente não vai ganhar dinheiro. Queridos, a geração dos meus filhos, a geração de hoje, já não é mais essa geração. Essa geração de hoje é assim, eu faço uma faculdade se eu quiser como complemento, mas se eu quiser eu ganho dinheiro na internet. Se eu quiser eu abro um negócio aqui. Essa geração de hoje já não tem mais essa mentalidade que, se eu não fizer uma faculdade, eu não vou conseguir crescer na vida. Acabou isso. Mas o que mudou? A faculdade ficou ruim? Não, o que mudou foi a mentalidade. O que mudou é o que está disponível para eles hoje. Hoje a informação para eles está disponível aqui a qualquer momento. Antes, para nós termos a informação, a gente tinha que ir para a faculdade, tinha que fazer uma coisa. E eu não estou falando que é errado fazer faculdade. Não é isso que eu estou falando. Mas até mesmo porque você sempre precisa de alguém para te ensinar. A questão é que eles hoje estão aqui. Você está aqui no celular? Se fosse antes, eu ia ter que entrar dentro do seminário para ouvir alguém pregar. Hoje, com o celular, mudou. Entende isso? Essas coisas mudaram. Então, o acesso que eles têm hoje, o que está disponível para eles hoje, eles vão fazer... Eu nem falo para os meus filhos assim, não, você vai fazer faculdade. Eu não falo. Porque quando eles... O meu filho tem 9 anos e a Jenny tem 6. Quando eles estiverem com 18, eu nem sei o que vai estar disponível para eles. Pode ser tudo completamente diferente. Então, não tem mais esse pensamento. Da mesma maneira, o que Deus me pede para dizer para você você não está na geração da antiga aliança. Você está na nova aliança. O que tem disponível para você hoje mudou. Você não depende de coisas que o povo dependia antes para prosperar. Você não depende que Deus venha e aplane um monte para você. Ele já te deu o instrumento para você crer e abrir a boca e mandar o monte sair da sua frente. Sabe? Ele disse, é poderoso demais. Isso é muito poderoso. Mas você só vai aceitar isso. Você só vai sair dessa posição. Deus... faz algo pra mim, ore por mim, me acompanhe, isso aqui, sabe? Não é errado orar pelas pessoas. Tem coisas que Deus ainda vai vir e Ele vai intervir mesmo, mas você tem que entender que seu nível não é mais o só de Deus fazer alguma coisa, não. Você já tem que estar fazendo algo. Isso é reinar, isso é governo, é isso que rei faz, entendeu? O escravo, ele depende se vão dar comida pra ele ou não. Um rei, querido, ele não depende se alguém vai querer dar comida ou não. Simplesmente a comida está disponível e tem servos ali para trazer essa comida da hora certa. Sabe? Existem anjos que estão à nossa disposição
Para lutar a parte do combate, vamos dizer assim, que a gente não pode, tem anjos disponíveis para lutar. Tem anjos vieram e serviram a Jesus. Aí você pensar, mas é porque era Jesus. Mas um anjo apareceu para Elias no Antigo Testamento. E foi lá e falou assim, levanta, come, porque a sua caminhada ainda não terminou. Aí você fala assim, mas é porque era Elias, é uma tipificação. Não, para com essa teologia que só te arrasta para trás. Não. O conhecimento traz orgulho, mas o amor edifica, o que a palavra fala. Um anjo apareceu para Pedro. Levanta, Pedro, calça a sandália. Então, assim, isso é serviço. Os anjos estão aí, eles são ministros a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Naquilo que o nosso trabalho é crer e dar ordem para a montanha. Mas possivelmente quem vai arrancar a montanha do lugar são os anjos do Senhor. Entendeu? E se ainda não for anjo, pode ser o próprio Deus. Mas o acreditar, o aceitar, isso é para mim. As portas estão abertas. Eu não vou viver com portas de bronze trancadas. Eu não vou arrastar essas situações que minha família tinha, coisas que atrapalharam a minha infância, que atrapalharam a minha família. Não, eu sou a pessoa que está modificando e colocando um ponto final nesse tipo de mentalidade na minha família. A partir de mim, dos meus filhos, nós vamos ter uma mentalidade não de escravo, mas nós vamos ter mentalidades de reis. Porque se Jesus é rei de reis, então eu tenho que aceitar o que a palavra está me dizendo, eu tenho que crer no que a palavra está me dizendo. Sabe? Isso não é um discurso pra gente ter assim, só pessoas pensando em dinheiro, em viver viajando. Esse discurso é um extremo do evangelho. Não, querido, eu tô pegando a palavra para você aqui, te mostrando como que Deus pensa, tá? Se você quer ajudar os pobres, eu lembro que eu ouvi isso uma vez. Você quer ajudar os pobres, pessoas, né, economicamente, financeiramente, vamos dizer assim, estão numa situação difícil. Eu lembro que o pregador falou assim, comece não sendo um, porque se você for mais um, como que você vai fazer? Ou seja, nós precisamos prosperar, nós precisamos quebrar essa ideia de que dinheiro é errado, nós precisamos ter para dar. Porque o papel da igreja é dar. O papel nosso é dar de bom coração e com alegria. Mas se você não tem nem para você, como é que você vai começar a dar dessa maneira? Tá entendendo? Eu nunca esqueci o que esse pregador, que é o Edilson de Lira, ele falou. Ele falou, você quer ajudar os pobres? Comece você não sendo um. Entende? E aí, eu tiro isso para outras pessoas. Você quer ajudar as pessoas doentes? Quer levar para elas palavras? Comece você sendo curado, né? Não é que você vai primeiro ser curado para fazer alguma coisa, não é que primeiro você vai ter dinheiro para poder ofertar, não. Em contrapartida, a oferta, eu ouvi outro pregador falando que me impactou demais, que ele falou assim, oferta é algo que você tem que sentir quando você dá, você tem que sentir que mexeu, que fez diferença, porque senão você não tá dando, a oferta não é um sacrifício, você simplesmente tá dando algo assim que não faz diferença para você. Ele falou assim, não, a oferta tem que ser algo que mexe, quando você pensa assim, eu vou ofertar isso daqui, eu preciso de fé para ofertar isso daqui, sabe? Então você começa assim na fé, mas chega um momento que você sai da escravidão das dívidas, sai da escravidão das finanças, sai da escravidão dessa mentalidade de que não, na minha família tudo é mais difícil, na minha vida é tudo mais difícil, eu tenho que trabalhar muito mais do que os outros. Não, querido, até os anjos estão aí a nosso serviço, a nosso favor, o céu está a nosso favor. É muita incoerência a gente falar que Deus habita dentro de nós, que os anjos estão aí, eu acredito no Senhor, que nós temos os dons, nós temos armas espirituais poderosas em Deus e a gente viveu uma vida capengando. Uma vida se arrastando. Sabe por que isso acontece? Porque não cremos da maneira como deveríamos crer. A palavra funciona. Você não vai poder culpar a palavra, você não vai poder culpar o Senhor. E hoje a nossa geração, a palavra fala, a quem muito foi dado, muito será cobrado. Eu lembro que quando eu comecei, eu preparava a palavra, eu dependia totalmente do Espírito Santo para me lembrar o versículo onde que estava, para me falar todas as coisas, porque não tinha internet. Então, assim, hoje, a quem muito foi dado, muito será cobrado. Hoje nós temos aqui, ó, a Bíblia inteira disponível. Você não precisa nem saber onde está um lugar. Você joga no Google, o Google dá para você aonde está o versículo, quantos tipos de versículo existe, quantos estudos isso e aquilo. Tem muita coisa disponível. Por que então não muda? Não muda porque a mentalidade não muda. Quem ainda estiver pensando que se ele não fizer uma faculdade, ele não vai ser nada da vida, na cabeça dele, então, ele vai ter que fazer essa faculdade, senão ele não vai ser nada. Quem estiver pensando que Deus precisa aplanar um monte para ele passar, porque senão ele não vai conseguir passar nada, não vai viver a boa, perfeita, agradável vontade do Senhor, não vai saber o que é você crer, abrir a boca e falar assim, ó, carro, você vai funcionar até chegar meu carro novo, porque eu preciso de você. Você não vai bater o motor, você não vai estragar. Tô lembrando de um testemunho aqui. Bom dia, Ana. Que um dia eu entrei dentro da garagem, isso tem muito tempo, não sei dizer o ano certo, mas entre 2009, por aí. Onde eu entrei na garagem, todo mundo dormindo, fui na garagem de casa, e na época, a gente tinha um carro, e esse carro que tinha sido nos dado, ele ia bater o motor, o trem já tava ficando complicado. Eu me lembro de pegar o óleo que eu tinha lá ungido e colocar a mão no motor desse carro e falar assim, carro, eu te proíbo
de bater esse motor. Você vai funcionar até o carro novo que eu preciso chegar. Eu preciso pregar, eu preciso fazer a obra, eu preciso chegar nos lugares. Você tá proibido de parar de funcionar até meu carro novo chegar. Queridos, meu pai é mecânico hidráulico de aeronave, meu pai é da base aérea. Meu pai sabia, olhava o motor do carro e falava assim, não anda mais, porque esse carro aqui, ele vai te deixar no meio do caminho, vai bater. É lógico, era trabalho do meu pai me avisar. Mas meu pai viu eu fazer isso e meu pai viu a gente andar nesse carro até o dia que esse carro saiu assim, ó, da nossa mão, que falou assim, chegou o novo carro. Isso é uma história que a minha família viveu. E aí, a hora que chegou o carro novo, que esse carro saiu da minha mão, o motor dele fundiu. Mas a gente não vendeu ele pra outra pessoa, pro motor fundir não, viu? Você tem que ter caráter. Eu não podia nem vender ele pra outra pessoa, porque eu sabia que o motor dele ia dar ruim. E esse carro foi um carro que depois meu pai reformou, trocou o motor, teve que trocar o motor, isso tudo. Mas enquanto a gente estava ali, ele andou aonde precisava andar. Sabe? Se fosse antes, eu poderia falar, Senhor, me ajuda. Mas não, querida, eu já tinha um nível de fé pra falar assim, você vai me obedecer. Aí você fala assim, ó, mas a gente pode falar pra carro? Olha, querido, se no Antigo Testamento Ezequiel falou pra osso, Jesus falou com figueira, Jesus falou com as ondas do mar, corvo trouxe provisão pra Elias. Por que eu não posso falar pro carro? Quem disse que eu não posso falar pro carro? A fé tá acima disso tudo. A fé tá acima das leis da física. Jesus andou por sobre as águas. Era o que eu cria. Entendeu? Quem não crê, não vai no carro, não, que você vai ficar no meio do caminho. Mas eu cria. E eu sabia, eu tinha fé suficiente para aquilo ali. E aconteceu. Né? Durante essa live, a gente vai encontrar várias histórias sobre isso. Então, mas o que você precisa? Você precisa chegar no nível de fé. Eu tô te falando hoje aqui que eu tinha fé para andar no carro e acontecer isso tudo. Mas eu levei 3 anos para ter fé para ser curada do joelho. Às vezes você crê muito em alguma coisa, mas ainda precisa crescer para crer em outra. Então o que Deus está falando é, ei, você está começando agora, durante essas lives você vai mudar sua mentalidade, mas você que está começando agora, ele dizer, eu seguro sua mão direita com firmeza, para abrir portas diante de você, de modo que as portas não estejam trancadas. Chega de portas trancadas. Chega de, as oportunidades sempre vêm para os outros, mas nunca vêm para mim. Chega disso. Outra coisa que ele fala, eu irei adiante de você, aplanarei os montes. Na nova aliança, bom dia, Patrícia. Eita, mulher de Deus. Combinar uma live com a Patrícia. Um dia pra gente fazer uma live. Então, olha só, eu irei adiante de você e aplanarei os montes. Antigo Testamento. Qual é o pensamento que Deus quer de nós que nós estamos aprendendo nessas lives? Ei, na nova aliança, abra a sua boca, diga você pro monte sair. Não precisa esperar ser aplanado para você andar, não. Simplesmente mande sair da sua frente. Creia que as portas estão abertas. Por quê? Porque é o Senhor quem fala. Quando Deus fala, se você crê que ele está feito, na mente de Deus já está feito. Aí agora ele vem e fala, derrubarei portas de bronze. Querido, porta de bronze não é nada para Deus, porque ele derrubou céus de bronze que estavam sobre nós, que impediam gente de reinar em vida. Ele está falando que, ei, você está achando que essas portas que não se abrem na sua frente é muita coisa? Eu derrubei céus de bronze. Saia dessa mentalidade de que é muito difícil aquilo. Nossa, isso aí é muito dinheiro, hein? Querido, tem gente gastando muito dinheiro com coisa fútil, com coisa à toa no mundo, entendeu? Isso é um problema deles, mas o que eu quero te dizer é por que nós não podemos ter milhões e milhões e milhões para poder chegar e falar assim, vou construir uma casa para você, com uma pessoa que não tem casa, vou tirar essa família de debaixo da ponte, entendeu? Por que o povo de Deus não pode ser esse? Quer ver uma coisa que Deus falou particularmente para mim? Deus me deu um projeto e ele falou assim, não, você não vai abrir isso como uma ONG. Uma ONG é uma organização sem fins lucrativos. Eu trabalhei numa ONG. Eu sei o quanto é difícil você fazer arrecadação de dinheiro para a ONG, que era a área que eu trabalhava, entendeu? Mas o Senhor falou assim para mim, você pode abrir qualquer coisa, mas não coloque como ONG. E eu não estou falando que as ONGs são erradas, não. Por favor, como diz meu pastor, não faça esforço para me entender mal. Mas o que Deus falou pra mim, por causa da mentalidade que eu tinha não, você não pode pensar que você vai ter algo sem fim lucrativo. Eu quero algo que você pense como Deuteronômio. De Deus vem a capacidade de gerar riqueza. Deus falou assim pra mim, eu quero que você pode abrir, se for, é uma empresa mesmo, que eu quero que você tenha capacidade de gerar riqueza pra você chegar e falar assim, vou construir aqui, um condomínio de casas pra dar pra pessoa que não tem casa. Então, mude a mentalidade. Não, com as coisas de Deus, eu não posso ter lucro. Querido, administração é uma palavra que está na Bíblia. Você não vai fazer das coisas de Deus um mercado, né? Você não vai vender as coisas de Deus como se fosse um mercenário. Não. Mas a prosperidade, o avanço, é de Deus. Como que Deus ia sustentar 12 discípulos? Como que Jesus ia sustentar 12 discípulos? Se ele não tivesse fé e não cresce. Discípulos e suas famílias. Ele tirou 12 homens de dentro da sua casa, querido.
Você tá pensando em fé para você ter sustento? Você já tá na época de você poder sustentar os outros. É essa mentalidade que Deus nos ensina. E Jesus tinha lá o seu tesoureiro, o seu contador, uma pessoa para cuidar de dinheiro. Se veja tão próspero que você vai precisar de alguém, de um contador, de alguém para fazer controle do dinheiro. Por quê? Porque você não vai ter tempo para mexer com dinheiro. Você vai ter que ficar com a palavra, você vai ter que ficar no jejum, você vai ter que ficar na oração, você vai ter que ficar no amor às pessoas, no serviço. Não vai ter tempo para pensar nessa coisa de dinheiro. Sabe uma coisa que eu falei para Deus? Eu falei, Senhor, chega, eu não quero viver de continha em continha do final do mês e toda vez fazendo conta. Vai deitar pensando em conta, vai deitar pensando, e agora como é que eu vou fazer para pagar isso? Eu falei assim, por que eu tenho que viver desse jeito? Se tem gente que... Querido, você tem noção que tem pessoas que servem ao diabo e nunca nem passou pela mente dele a preocupação se ele vai ter dinheiro ou não? É uma questão de mentalidade, entendeu? Não é que a gente não tem problemas, que as coisas não aconteçam, não é isso. Mas é que se vier a tempestade não era nada para Jesus. Se vier a tempestade, ele manda se acalmar. Essa que é a realidade, entendeu? E aí, ele diz assim... Derrubarei portas de bronze e romperei trancas de ferro. Isso aqui é o quê? Deus trazendo libertação. Deus arrancando, abrindo coisas que não podiam ser abertas e quebradas. E aí vem o famoso versículo. Olha só. Darei a você os tesouros das trevas. Irmão, você tem que ter mentalidade renovada para aceitar isso aqui que Deus está falando. Riquezas armazenadas em locais secretos. Tem riquezas. Ele não está falando de uma riqueza espiritual ou de uma riqueza natural. Deus está falando assim, riquezas armazenadas em locais secretos. Para que você saiba que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te convoca pelo nome. Sabe o que Deus está falando? Eu vou trazer o resultado para a sua vida, para você saber que eu sou o Senhor, que está te chamando pelo nome. Ah, querida, em nome de Jesus, eu declaro sobre a sua vida aqui. Que você vai ter um destravamento na sua mente. Assim como o Senhor fez comigo, eu declaro sobre a sua vida, a sua mentalidade completamente mudada. Você não vai pensar mais como escravo, você não vai ficar mais de cabeça baixa. Não, Deus não te colocou por cauda, Ele te colocou por cabeça, Ele te colocou para reinar em vida. Eu declaro os seus negócios tendo uma porcentagem de lucro que você não vai ter como você falar que foi você que fez isso. A única coisa que você vai poder falar que você fez é, a minha parte eu só criei. Eu criei e eu vi essas portas, eu vi um destravamento. Os números dos seus negócios vão mudar. Os números da sua vida vão mudar. Claro, os números que estavam tudo negativo. Resultado, porque número é resultado, querido. Número é resultado, até no pódio é número. Eu declaro os resultados negativos, que estavam negativos na sua vida. Você vai parar de ver menos isso, menos aquilo, menos dinheiro, as contas, aquilo que estava negativado, seu nome negativado. Você não nasceu para ter o nome negativado. Você nasceu, querido, para não só ter organização na sua vida financeira, como para ajudar as pessoas a entenderem essa palavra e poder ver isso na vida delas também. Eu declaro os números mudando na sua vida. De negativo para positivo, saindo de negativo para positivo. O maior inscrito de dívida, a maior dívida que você tinha, Deus pagou. Pare de pensar que dinheiro é muita coisa. Não, isso é nada para Deus. Ele é o dono do ouro e da prata. O maior inscrito de dívida, a maior dívida que você tinha, que ninguém conseguia pagar, foi pago naquela cruz. Deixa eu dizer o que o Espírito Santo está me falando. Quando você tem uma inversão de mentalidade, você chega, fica assim, ó, o que Deus fez não toma o lugar de glória que merece. Quer ver um exemplo que o Espírito Santo está aqui me falando? E muita coisa que eu tô te falando aqui, o Espírito Santo está me falando na hora. E eu preciso saber até como te ensinar, porque ele está me ensinando agora. Mas olha só, quando você tem uma inversão na mentalidade, você pensa o quê? Ah, o que Jesus fez na cruz, amém, Jesus morreu por mim. Toma um lugar assim, ó, de normalidade, um lugar mediano. Aí você pensa, nossa, eu tenho que pagar R$1.000. E aquilo ali parece um gigante. Não inverta. A maior dívida que ninguém na face da terra podia pagar, o Senhor pagou. Você era escravo do pecado. Você não tinha direito a estar na família de Deus. Você não tinha direito ao céu. Querido, nossa, pega isso. Jesus falou que está preparando moradas para nós no céu. A terra, Deus te dá uma casa na terra, é nada para Ele. Ele está preparando moradas para nós no céu. Isso é outro nível de mentalidade. Você precisa pegar isso, você precisa andar na rua e falar assim, deixa eu ver os próximos lotes ali que eu vou comprar, porque eu vou começar a ser doadora de lotes. Pega isso, sabe aquela dificuldade que você tinha assim, nossa, será que um dia eu vou conseguir comprar um lote? Será que um dia eu vou conseguir construir? Começa a andar falando assim, quais lotes eu vou comprar para doar para pessoas começarem a vida delas diferente do que eu tive que começar. Isso é mudança de mentalidade. Aí você fala assim, por que esse povo agora fala tanto de dinheiro?
Vou te dizer o que Deus me falou um dia. Falou assim, não tire das pessoas a fé. Se você não pode colocar comida no prato delas, se você não pode multiplicar o pão para elas, então não tire delas a palavra e a fé para elas crerem e eu poder multiplicar, e eu poder fazer. As pessoas que pregam contra a prosperidade, então no mínimo elas tinham que colocar a comida na mesa da pessoa. Elas tinham que fazer alguma coisa, porque Jesus, quando viu a multidão, se compadeceu dela. Jesus não deixou as pessoas com fome. Jesus não deixou as pessoas perdidas. Jesus não deixou as pessoas doentes. Então não tire das pessoas a fé. Não tire das pessoas essa palavra. Essa palavra colocou comida dentro da minha casa. Esse livro só existe por causa dessa palavra. Eu tive médicos maravilhosos, mas o que eu tinha não tinha cura. Então não tire das pessoas a palavra. Não tire das pessoas o crer. Porque existem situações, querido, que podem acontecer num país, numa nação, que só Deus para tirar aquela nação daquilo. Só Deus para trazer provisão para aquilo ali. Existem situações, coisas que podem acontecer tão grandes que a economia não ajusta. Mercado financeiro não faz. Mas Deus faz. O céu faz. E Deus está falando assim, ei, creia, abra sua boca, comece a mandar essa montanha embora. Comece a chamar os clientes, comece a chamar as vendas, comece a chamar a saúde. Comece a chamar alegria. Comece a chamar... você precisa do quê? Tem quantos anos que você não compra uma roupa nova? Ah, não, mas eu sou humilde para Deus. Queridos, não tem a ver com humildade. Humildade é algo do coração. Não tem nada a ver com o que você usa fora. É outro pensamento que precisa ser quebrado. Humildade é coisa de caráter, é coisa de dentro. Isso daqui não fala se eu sou humilde ou não, essa roupa, nada fala se eu sou humilde ou não, porque o sentido de humildade é caráter, é coisa de coração. Mas as pessoas transformaram no quê? Não, é a maneira como você anda por fora. Não, querido, é o que vem de dentro, é como você trata as pessoas, é como você trata a palavra, é se você crê. Humilde é Deus falar assim, eu te chamei para reinar em vida, e você falar assim, eu creio, eu não sou mais escravo. Isso é ser humilde. Humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus. A mão de Deus, a destra de Deus é Jesus Cristo, é a palavra. Você quer ser humilde com Deus? Não é você viver na miséria, não. É você ouvir. Deus é o dono do ouro e da prata, eu sou cordeiro com Cristo. Eu creio. Amém. Isso é humildade. Isso sim é humildade. Nós precisamos nos mover nessa palavra. Nós precisamos, ó, darei a você, darei a você, darei a você os tesouros das trevas, riquezas armazenadas em locais secretos. Querido, Deus já deu os tesouros e as riquezas que valem mais, as espirituais. Não inverta, é outra inversão de mentalidade. Ah, não coloque, vou pegar aqui, ó, um simples anel. Não pense que isso aqui é mais riqueza do que a aliança que você tem com Deus. E isso aqui é o nada. Isso aqui é coisa que fica na terra. Isso aqui é só para agradar o ser humano, para agradar a mulher, porque acha bonito, beleza. É beleza. A glória de Deus é beleza. Deus criou as coisas belas. O ouro e a prata, quem criou foi Deus. Deus não tem problema com ouro e prata. Por quê? Porque se isso fosse um problema para Deus, eu não tinha colocado isso na terra. Ele sabia o que ia acontecer com o ouro e a prata. Mas ele precisava que existisse ouro. Ele precisava que existisse algo assim para você entender a aliança dele que é eterna. Para você entender a santidade dele. Entendeu? Ele precisava de coisas aqui na terra que demonstrassem ele. O problema é quando você acha que a vida se resume a isso aqui. A uma joia, a um carro, isso aquilo. Não, querido. Essa é a inversão da mentalidade. Essas coisas aqui, isso aqui tem que se tornar pequeno pra você. E o mais importante tem que ser o espiritual. Você vai ver que você não vai ter problema com dívida, você não vai ter problema com essas outras coisas. Por quê? Porque você colocou as coisas no lugar certo. O importante é o espiritual. O importante é o reino. O importante é a palavra. Dinheiro, casa, essas coisas são as demais coisas. Em primeiro lugar, o reino dos céus e as demais coisas virão. Essa é a ordem das coisas. Essa é a ordem das coisas. O que tinha a maior dívida, ele pagou. A maior riqueza, ele nos deu. Então, o resto são demais coisas. Pare de pensar que essas demais coisas são grandes demais para você ter na sua vida. Não, são demais coisas. Trate assim, são as demais coisas que vão chegar.